A emenda 29 obriga a União, estados e municípios a investir anualmente valores mínimos em saúde. A norma foi promulgada em 2000, mas para começar a valer, precisava ser regulamentada pelo Congresso Nacional. É a regulamentação que define quais são os percentuais a serem investidos na saúde. Em 2007, o então senador Tião Viana elaborou um projeto de lei para regulamentar a emenda 29. A matéria foi aprovada no Senado e tramitou por quase 4 anos na Câmara dos Deputados. Como recebeu emendas, ela voltou para análise dos senadores em setembro de 2011 e causou polêmica. A oposição condicionou a votação da DRU, desvinculação de receitas da União, à aprovação da emenda 29. A oposição quer oferecer ao governo a possibilidade, inclusive, de ter a prorrogação da DRU, desde que o governo admita discutir e votar a emenda 29, que é, para o país, prioridade absoluta. Nós não vamos ceder ao jogo de chantagem que está sendo feito aqui, cujo único objetivo é tentar impedir que haja a votação da DRU. E é exatamente por conta das chicanas que estão sendo montadas aqui que nós nos utilizamos do regimento. Senadores da oposição e até alguns do governo tentaram incluir no texto o percentual mínimo de 10% das receitas do orçamento para os investimentos da União em saúde. Mas para aprovar a regulamentação da emenda 29, tanto o governo quanto a oposição tiveram de ceder. O governo votou o projeto antes da prorrogação da DRU e a oposição deixou de exigir da União o investimento mínimo de 10%. Nós não abrimos mão, mas podemos discutir propostas do governo para escalonar isso, né, para ver como é que vai ganhar dinheiro ao longo do tempo, né? Mas se o governo ficar insensível, não há o que fazer. A DRU, de regulamentação das receitas da União, a desvinculação é um instrumento importante para que o governo tenha condição de operar melhor o orçamento, conter os gastos públicos, fazer controle de gastos e, mais do que isso, enfrentar a crise internacional. Pelo texto aprovado no Senado, a União fica obrigada a investir na saúde o mesmo que gastou no ano anterior, mais o percentual de crescimento do PIB, a soma de todas as riquezas do país. Esse valor pode chegar a 80 bilhões de reais em 2012. Os estados devem aplicar 12% dos impostos arrecadados e os municípios 15%. No Distrito Federal, a parcela varia de 12% a 15%. Os repasses do Fundeb, Fundo para Desenvolvimento da Educação, também poderão ser aplicados em saúde pelos governadores. Os recursos poderão ser gastos com pessoal, medicamentos e equipamentos exclusivamente da saúde. Despesas com aposentados, merenda escolar, saneamento básico e limpeza urbana não entram na conta. Se não é o ideal, porque todos gostaríamos de ter vinculado receitas claras e mais volumosas para a saúde, pelo menos estabelecemos uma série de conceitos que padroniza o volume de recursos entre União, Estado e municípios, estabelece isso como regra, estabelece transferências fundo a fundo, ou seja, não poderá mais haver contingenciamento nos recursos da saúde. O orçamento da saúde terá que ser corrigido pela inflação, mais o ganho da variável